Ok, Santos Guerreiro, acrescentamos mais conceitos? Sim, e vamos olhar para como aumentar a margem de negócio através de First Party Data e budgets flexíveis. Vamos olhar para o projeto do El Corte Inglês com a Google, ou como o El Corte Inglês mudou de olhar para o Google Ads como, enfim, um custo de marketing que estava no seu P&L e transformou a sua relação para integrando o First Party Data e passando a olhar como uma ferramenta para alavancar as suas vendas. Para isso, vamos pedir a Judite Miranda, Head of Digital Marketing do El Corte Inglês, que nos explique como, e a Joana Barbosa, Industry Manager Retail da Google, que depois também nos explica o seu papel. Eu pedia que mostrassem um slide, que exibissem um slide, já aqui está, e Judite pedia-lhe que nos explicasse o Boa caso. tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Realmente é um projeto que também podemos chamar transformação digital, mas aplicado mais para marketing. Quando passamos para digital, no início era a vantagem de conseguirmos medir tudo, mas hoje em dia, com estes avanços tecnológicos, o mais importante é conseguirmos usar a tecnologia a favor de conseguir obter resultados realmente importantes para o negócio. E neste caso, estamos aqui a falar de margem. No caso de uma empresa, uma retailista que vende muitos produtos, conseguem perceber que existe uma grande diferença entre as margens. Por isso, posso dizer que a vender 1.200 euros investidos é mais interessante do que a vender 1.200 euros em smartphones, dado as margens que nós temos destes produtos. Também, ainda quando estamos a fazer campanhas, complica que só porque nós mostramos um anúncio de uma categoria, digamos um vestido ou um smartphone, não significa que quando acontece uma venda, que aquele produto, o que nós vendemos vai ser aquele smartphone, ou vai ser o smartphone e mais algum produto que tem margem inferior ou superior, ou simplesmente o user viu o anúncio do smartphone, não comprou o smartphone, mas comprou um sofá espetacular para a sala. E tudo isto complica quando nós queremos definir objetivos para as nossas campanhas, porque certas categorias que têm margens mais baixas normalmente ficam um bocadinho prejudicados, porque é muito mais difícil depois obter aquele retorno de negócio que nós queríamos. Por isso, o nosso projeto aqui passou para conseguir, e vamos explicar mais à frente, mas integrar esta informação da margem, para depois, quando nós estamos a olhar as campanhas, saibamos exatamente qual é aquela campanha que nos liberta mais margem. E como conseguem ver aqui nesta slide que nós trouxemos, é verdade que já temos este projeto há já mais perto de 2 anos, e nos primeiros meses, embora nós aumentamos bastante o investimento, conseguimos maior rentabilidade, algo que muitas vezes não é tão direto. Muitas vezes, quando você começa a aumentar o investimento, requer um tempo, primeiro começa-se a crescer talvez o revenue, o retorno, mas em termos de margem, outras coisas pode ser mais complicado. Portanto, margens subiram 60%, estou ali a ler, as vendas aumentaram 250% em 3 meses e o budget também duplicou. Exatamente, e desde então também estamos a aumentar o investimento. Como é que isto tudo começou? Qual foi a necessidade que sentiram, identificaram, que levou a esta alteração? Nós queremos ter alguma métrica que seja mais fácil e mais uma métrica de negócio. Nós podíamos sempre falar de qual é o custo por clique, quanto é que custa que uma pessoa seja visto o anúncio, mas no final das contas, se nós olhamos para diretores da empresa, o que interessa é nós investimos um valor e qual é o retorno que nós temos. Normalmente as empresas têm por hábito definir que X% do investimento vai ser custos de marketing e depois este budget aloca-se. E o que nós fazíamos, e provavelmente muitas empresas ainda fazem, é que este orçamento que nós tínhamos disponível ao longo do ano, nós dividíamos à base de um forecast, que se faz para estima-se em que meses esperamos vender mais e em que categorias. E depois nós tentamos a seguir aquele caso com a risca, no sentido que isto vai funcionar, porque a verdade é que vai acompanhar as vendas. Mas se havia uma oportunidade, imaginamos que de repente há uma categoria, alguma marca que começou a ter, através do influencer, ou através de alguma coisa, através de um Covid que entrou, a alteração de comportamento, nós precisamos de encontrar então orçamento ou reestruturar, se quer investir mais numa categoria ou noutra categoria. Se não sabíamos muito bem quais são as categorias que libertam maior margem, já não tínhamos esta preocupação que, ok, é mais difícil vender tecnologia ou vendemos mais moda porque é mais rentável. Só tínhamos que olhar simplesmente que
aquele anúncio ou aquela campanha, quanto margem liberta e em que categorias, que depois também pode nos dar outras ideias de cross-selling e por aí fora. Ou seja, os dados e a automação tiveram um peso importante nesta vossa tomada de decisão. E a Google? Qual é o contributo para este projeto? Eu acho que se divide aqui em 2 grandes grupos. O primeiro foi ajudar aqui o El Corte Inglês a fazer então esta integração da data. As nossas equipas de dados e as equipas também do El Corte Inglês, que tratam toda a parte de tratamento de dados e de integração, construíram um dashboard com base em toda esta informação que a Judite partilhou aqui e que nos permite analisar de uma forma instantânea qual é que é a margem que está a ser libertada em determinada categoria, se está ou não dentro dos limites que tinham sido estipulados, qual o budget que está a ser investido por categoria e ter aqui uma sensibilidade para os dados que só é possível e empresas como a El Corte Inglesa, que têm efetivamente os dados estruturados, que têm uma equipa com uma maturidade digital e com conhecimento bastante evoluído e que nos permitiu então pôr este projeto em prática. O outro lado é também a evolução dos produtos Google, que se fôssemos há 5, 10 anos eram produtos muito manuais, que era preciso fazer muitas alterações, muitas análises e hoje em dia são produtos focados em objetivos, tal como a Judite partilhou agora, estando os objetivos definidos e passando esses objetivos para a plataforma, muito do trabalho está feito. Há o machine learning, tudo o que é automation, é algo que a plataforma vai aprendendo com os inputs de dados que vão sendo passados e essa evolução de produto também nos permite que este projeto corra de uma forma muito mais inteligente, chamemos-lhe assim. Portanto, no caso do Corte Inglês, perceberam que o segredo estava nos dados que já eram vossos. Exatamente. E depois, quando perceberam isso, como é que começaram, quais foram os primeiros passos de desenvolvimento do projeto? Sim, nós tínhamos os dados estão na plataforma onde compramos a publicidade e depois as vendas que nós geramos. No entanto, era preciso de encontrar uma forma de unir. Depois, quando estes dados estão juntos, como nós estamos aqui a falar de equipas de data scientists que usam linguagem de programação, depois tem que existir uma forma para visualizar estes dados, para depois, quando está, nós possamos interpretar e ver onde é que nós podíamos então fazer alguma alteração para fazer melhorias. Por isso, é um dashboard, um exemplo final, mas é verdade que o dashboard é apenas uma ferramenta que depois ajuda-nos para tomar decisões. Dito assim, até parece fácil. Suponho que houve dificuldades, inclusive internamente, para implementar. Haviam algumas, sim, mas é normal. Eu acho que quando estamos a falar um projeto de transformação digital, também leva várias equipas para interagirem. E aqui, como estamos a falar da programação, existe a equipa de data scientist, que não são pessoas de marketing. Por isso, tínhamos que encontrar uma forma para explicar que são aquelas métricas que é preciso ter, quais são as diferenças métricas, como é que conseguem obter aquelas. Depois, existem outros departamentos que têm as informações sobre a margem, também têm que ser incluídos no projeto, obter as margens, tudo isto realmente é um projeto que levou algum tempo. Seria mentira dizer que fizemos de uma noite para outra e que essa começam hoje, para sexta-feira, Black Friday, está tudo pronto. Não vai ser, mas de qualquer das formas é algo que vale a pena, porque depois, quando isto consegue-se obter todos estes dados, consegue-se uma mudança de paradigma, no sentido que até agora tínhamos aqueles budgets fechados e hoje em dia não sabemos no início do mês quanto é que vai ser exatamente investido, por exemplo, em moda ou em tecnologia, porque vamos olhando e ver como é que que a categoria está a libertar mais margem, onde é que há mais oportunidades e gerimos de uma forma mais flexível. Houve algum momento ou algum acontecimento que tivesse sido um desbloqueador, um trigger para conseguir desbloquear essas tensões ou essas dificuldades que existiam no alinhamento de equipas? O sorte era que não havia... Acho que toda a empresa percebeu logo a importância deste projeto. Eu acho que aqui o que demorou mais tempo é, de facto, a tentar encontrar sempre o tempo, não é? E juntar estas informações que de facto, são informações muitas vezes de marketing. Agora não vou mandar aqui métricas, mas a verdade é que as pessoas tinham de ir buscar, através de APIs, colocar no BigQuery com os dados certos, no sentido que depois, quando isto tudo junta, as campanhas certas, os dados que depois aparecem estejam certos. E foi uma ajuda também que recebemos do Google, que também conseguia alinhar esta parte de entender o marketing e entender o data e entender métricas de negócio. Como disse, falou nos KPIs, mas como disse, é essencial para este tipo de projetos garantir que os dados são corretos, que os objetivos são claros, que estão partilhados.
dentro da empresa. Como é que se garante que os valores que são definidos, como KPIs, estão corretos? Como é que se faz essa gestão no dia-a-dia? Nós temos um dashboard que junta estas informações e olhamos ali para realmente conseguir saber qual é a margem libertada. O nosso KPI, neste caso, passou de ser quanto é que custa um clique, porque não é relevante. Se aquele anúncio pode ser muito caro, pode ser extremamente caro, você quer 5, 6 euros um clique, mas depois é que ele liberta a margem. Por isso, o nosso KPI principal, eu diria que vai ser, em inglês, podíamos dizer o Profit on Advertising Spend, ou ROAS Margin, Return on Advertising Spend, mas olhar para a margem. Podemos chamar formas diferentes, mas é verdade o que nós utilizamos é vamos ver qual é a margem libertada, qual é o investimento feito, e desta forma conseguimos perceber a rentabilidade. Sim, é uma métrica, é mais do que uma mudança, é mais do que uma outra métrica, é uma maneira completamente diferente de olhar para o que antes era um orçamento que resultava de uma percentagem das vendas, não é? Como disse. E para qualquer pessoa, se quer que vem da área de negócio, se falava CTR, CPCs e CPMs, seria muito chinês. Mas falar de qual é a margem libertada, quando investimos isso, ganhamos isto, é uma coisa muito mais direta. E mais um ponto que aqui queria acrescentar, nós não somos uma loja online, por isso, se nós olhamos para as campanhas e pensamos que esta campanha é rentável só para uma loja online, ainda nem temos todo o big picture, porque sabemos que hoje em dia, muitas vezes, um cliente aparece na loja com o telemóvel a dizer quero este produto que vi. E se compra em loja, isto não entra diretamente para desta margem. Por isso, ter a campanha rentável só para online dá-nos uma margem muito boa para depois olhar para outros canais com outros objetivos. E no caso da Google, qual é o impacto deste tipo de projetos para clientes de retalho? Por exemplo, esta semana em que até há Black Friday. Exato. Antes de mais, agradecer aqui à Judite que aceitou o convite e partilhar este caso connosco na semana mais importante do ano, especialmente para retalho, apesar do Black Friday já ser um acontecimento que se alastrou, eu diria, para quase 99% das categorias que existem atualmente. A grande vantagem no Black Friday e fora da Black Friday é que este tipo de projetos nos permite acompanhar a procura. E o que nós costumamos brincar a dizer que é quase tão difícil prever o que é que as pessoas vão procurar amanhã como prever como é que vão estar ações amanhã, não é? Portanto, temos aqui imensos pontos de dados que podemos tentar prever, mas é difícil. Acontece alguma coisa, há um influencer, como a Judite estava a partilhar, e de repente há uma procura por um determinado produto. E tendo esta questão dos budgets flexíveis, tendo um dashboard que acompanha a margem que é libertada, o El Corte Inglês pode acompanhar qualquer tipo de pico de procura que exista, porque tem perfeita consciência de quanto é que vai ter de retorno com cada euro que está a investir e não vai perder oportunidades. E a grande vantagem, num período como este, é que existem efetivamente muitos picos de procura em categorias muito diversas, que muitas vezes são faixas etárias distintas a horas completamente fora do comum, e permite ser muito flexível e adaptar então, ou seja, surfar aqui a onda da procura e garantir que vamos maximizar as vendas e, neste caso, a margem. É muito possível que quem nos está a acompanhar, ou aqui na sala, ou no site da APDC, ou no site da CNN de Portugal, que esteja a pensar como é que eu posso entrar neste tipo de projetos. Que conselhos é que dá a quem esteja a pensar iniciar este tipo de projeto, este tipo de jornada, se quiser? Sim, eu acho que o mais importante é primeiro perceber o valor do projeto, porque é muito comum e a maioria dos clientes ainda trabalham desta forma, da forma mais tradicional, tenho uma percentagem do meu volume de vendas que vou investir todos os meses, que é um budget fechado, e independentemente do que aconteça, eu não vou conseguir investir mais, porque não há todo este racional por trás. Depois de haver este desbloqueio de mindset, eu acho que é uma questão de começar a planear, começar a fazer o estudo então dos dados que temos dentro de casa, quais é que são então as nossas margens por categoria, que categorias é que nos faz mais sentido vender ou não, e montar todo este componente de dados no que é um dashboard ou uma ferramenta que nos permita depois ser acionável. Outro ponto muito importante é a equipa de data scientists e todas as outras pessoas que às vezes estão aqui no back-office e que ajudaram a montar toda esta parte, todo este dashboarding e toda a estrutura de dados, e que é um trabalho que fica um bocadinho invisível, não é? Porque nós só vemos depois o link bonito a aparecer com os números e tomamos decisões, mas todo o trabalho que está por trás é muito importante. E ter essas equipas ou subcontratadas ou mesmo dentro da empresa é muito importante para que um projeto como este seja bem sucedido, porque no fundo são dados, não é? Nós estamos a fazer
uso de dados que já existem, que é preciso que sejam integrados e que fiquem como que acionáveis. Portanto, falou do trabalho de várias equipas e falou da alteração de mindset, ou seja, isto inclui necessariamente o topo da empresa. É isso. E a Judite já partilhou aqui connosco como é que foi no caso do El Corte Inglês, mas começa muito no topo e com estes conceitos que eu acho que são muito mais palpáveis do que estarmos a falar de conceitos mais de marketing digital, dos CPCs, dos CTRs, que acaba por ser muito chinês. Quando começamos aqui a falar de margem, por cada €1 que eu vou investir, qual é o retorno efetivo que eu vou trazer, qual é que pode ser o potencial de vendas num ano se eu adotar esta estratégia e fazer este tipo de cálculos, ajuda muito a mudar o mindset. Judite, nós estamos quase a terminar, mas explique-nos, desde que estão a utilizar esta metodologia, que diferenças, que alterações é que viram no vosso negócio? Mudamos muito a forma como é que nos investimos. Isso levou que certas categorias que antes tinham investimentos maiores por serem categorias por volume de venda, sequer mais importantes para uma loja física, e sequer outras categorias que eventualmente não são as categorias core do El Corte Inglês, mas são aquelas categorias que depois conseguem fazer um bom cross-venda e que liberta muita margem, começaram a ter muito mais investimento. Acho que talvez esta foi a maior alteração. Portanto, é um projeto que prossegue. Prossegue e ainda temos muitos planos para o futuro. Não é um projeto que agora está fechado, nós temos ainda muitas ideias e eu acho que é um projeto que também dá para adaptar para muitos outros meios. Numa relação de parceria com a Exatamente. Google. Sim, uma das possíveis integrações seria, por exemplo, os dados offline, como referiste, que de repente conseguiríamos ter esta visão, mas não só para o online, mas também ter aqui uma segunda visão de loja física e qual é que é esse impacto, por categoria, etc. Pode ser um exemplo de uma evolução de um projeto destes que já é bastante avançado. Muito bem. Judite Miranda, Joana Barbosa, muitos parabéns. Muito obrigada. E muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.